Amém? Boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor. Vocês estão bem? Aleluia. Uma grande responsabilidade, né? Trazer a palavra de Deus. Fico um pouco nervoso. A mão fica um pouco fria. Mas o Senhor está no controle. A gente não vai falar de nós mesmos, né? A gente vai pregar Jesus Cristo. Mas, apesar de saber que não sou nada, que não tenho nada a oferecer para os irmãos, isso poderia, às vezes, deixar a gente mais calmo, né? Mais tranquilo. Mas, por outro lado, a gente pensa e reflete que a palavra de Deus é aquilo que é mais precioso nesse mundo. É aquilo que tem mais valor. Então, é uma grande responsabilidade ser o canal de algo que tem tanto valor. E é por isso que às vezes a gente fica um pouquinho assim. Mas eu quero te convidar a orar comigo, para que o Espírito Santo fale ao seu coração, para que o Espírito Santo ele possa me usar da vontade dele, da maneira dele, do jeito dele. Eu peço que você ore nesse momento, feche seus olhos. Pai, eu te louvo, Senhor, e eu entrego a minha vida a Ti. Eu coloco-me, Pai, nas Tuas mãos. Coloco-me debaixo das Tuas asas. Eu sei, meu Pai, que de mim não há nada de bom, mas eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que a Tua palavra, meu Pai, ela é verdadeira. A Tua palavra, ela tem vida. E eu peço que nessa noite o Senhor gere vida, meu Pai, através da Tua palavra. Pai, toma os meus irmãos, toma a mente deles, que nessa noite, meu Pai, eles saiam edificados com a Tua palavra. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Peço que você possa abrir a sua palavra no livro de Romanos, epístola do apóstolo Paulo à igreja em Roma, no capítulo 12. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Pode ficar sentado mesmo. Você que achou, diga amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aqui, irmãos. Falando um pouco sobre essa carta, uma carta que é considerada talvez o livro mais importante da Bíblia. É considerado uma carta que vai explicar, que vai falar sobre a doutrina da justificação, ou seja, que somente se é salvo pela fé em Cristo Jesus. Uma carta aonde que ela vai abordar essa salvação pela graça, essa salvação pela fé, e não mais de obras, mas sim pela fé em Cristo Jesus. E essa carta foi escrita diretamente a essa igreja específica, mas essa carta tem chegado até nós. Essa carta tem trago ensinamentos para a igreja do Senhor. E no versículo 12, ela vai começar dizendo: rogo-vos. E o que é esse rogo-vos? O que significa? Você que veio na escola dominical no domingo passado, sem ser hoje, pôde aprender com o pastor Marcial que ele falou sobre isso. O rogo é um pedido. O rogo, ele é uma súplica. Ele é um pedido insistente. Então, Paulo, ele começa esse capítulo aqui rogando.
ele começa fazendo um pedido insistente. E para quem ele está fazendo esse pedido? Ele está direcionando aos irmãos da igreja de Roma. E ele vai continuar dizendo: pelas misericórdias de Deus. E quando eu li isso aqui, eu me lembrei que eu só estou aqui pela misericórdia de Deus. Eu me lembrei que você só está aí sentado pela misericórdia de Deus. Nós só estamos aqui essa noite, foi pela misericórdia de Deus. E Paulo, ele começa esse capítulo falando e rogando aos irmãos pelas misericórdias de Deus. Em Lamentações 3:22, vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. São as misericórdias do Senhor que é a causa de nós estarmos aqui. E ela se renova a cada manhã. É a misericórdia do Senhor que nos dá força para trabalhar. É a misericórdia do Senhor que nos ajuda a ficar de pé. É a misericórdia do Senhor que fez com que Ele olhasse para nós e nos desse aquilo que nós não merecemos, que é o perdão, que é compaixão de nós, pecadores que somos, falhos que somos, mas podemos dar glória a Deus, porque as misericórdias do Senhor, elas têm se renovado na minha vida, elas têm se renovado na sua vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque as misericórdias do Senhor, elas estão sobre a minha e a sua vida. E o apóstolo Paulo, ele roga dessa forma, e ele roga pelas misericórdias do Senhor. Por que o apóstolo Paulo, eu fiquei pensando, ele está rogando de uma maneira tão intensa, pelas misericórdias de Deus? Por que o apóstolo Paulo, ele está rogando aos irmãos de Roma, para que eles, pelas misericórdias de Deus, e o texto vai nos mostrar por quê. Veja comigo, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Então o apóstolo Paulo, ele roga para que os irmãos apresentem o corpo deles como um sacrifício vivo. Mas o que é um sacrifício vivo? Por que o apóstolo Paulo está pedindo para aquela igreja apresentar o corpo como um sacrifício vivo? E a gente vai olhar o que a Bíblia diz sobre sacrifícios. A Bíblia vai dizer que no Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento, vai nos mostrar que os sacrifícios eram feitos se matando um animal para expiação do pecado, para que os pecados do povo fossem perdoados. Então, se matava o animal. Outros sacrifícios eram feitos se matando os animais, holocaustos, onde os animais eram todos queimados e não sobrava nada, em sinal de total rendimento ao Senhor, em sinal de total obediência a Deus. Os animais eram todos queimados e era sacrificado a Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele vem falar de um sacrifício diferente. Ele vem falar de um sacrifício que é vivo. Então nós entendemos que antigamente, no Antigo Testamento, se sacrificava matando o animal. Era preciso que o animal morresse, que existisse morte, para que as pessoas tivessem vida e os seus pecados fossem perdoados. Porém, aqui o apóstolo Paulo está abordando de uma forma diferente. Ele está dizendo para que apresentar o corpo, o próprio corpo, como um sacrifício vivo. E aí vai me levar ao Cordeiro de Deus, ao sacrifício perfeito. Jesus Cristo se entregou, desceu dos céus e foi o próprio sacrifício de Deus. E ali ele morre e ressuscita, e ali a ressurreição, através da cruz, Cristo, ele consegue vencer a morte e ele se entrega em sacrifício pela humanidade. Porém, o apóstolo Paulo vai dizer sobre um sacrifício vivo. Cristo morre, o Cordeiro de Deus, e ressuscita. Porém,
Paulo vai dizer sobre um sacrifício vivo. E eu posso ver que esse sacrifício vivo é seguir o sacrifício de Jesus. Um sacrifício aonde Cristo, ele abandona as suas vontades. Ele abandona o seu eu. Cristo, ele abandona tudo aquilo que ele poderia desfrutar ao lado do Pai. E ele abandona aquilo por amor. E o apóstolo Paulo, diante desse entendimento, ele convida os irmãos, ele suplica, ele roga para que os irmãos também sacrifiquem algo. Por quê? A graça chegou até nós. Porém, isso não nos impede de sacrificar algo ao Senhor. Não é porque Jesus morreu, e morreu de uma vez para todo o pecado, morreu para salvar todos, que isso nos impede de sacrificar algo a Deus. Nos impede também de fazer um sacrifício, assim como Jesus fez. Um sacrifício diferente, um sacrifício vivo. Então Jesus ali naquele momento, ele vai tornar aquele sacrifício do Antigo Testamento, aquele sacrifício de animais obsoleto, ou seja, ultrapassado, aquilo que era já arcaico, já não tinha mais fundamento. Ele vem e através de um novo e vivo caminho, ele vai e abre um novo caminho para as nossas vidas. Aleluia! E Jesus, através disso, ele vai inaugurar esse novo e vivo caminho. Hebreus 10:4 vai dizer que é impossível que o sangue de touros e bodes removam pecados. Ele foi o próprio sacrifício. E esse convite para nós cristãos é para sacrificar a nossa própria vontade. O sacrifício que Paulo está rogando aqui é para que nós venhamos valorizar o sacrifício de Cristo e venhamos sacrificar o nosso eu e venhamos também sacrificar o nosso corpo ainda em vida, sacrificar algo para Deus, que é a nossa própria vontade, sacrificar o nosso eu. O sacrifício vivo é isso, é sacrificar as nossas paixões carnais, é controlar os nossos impulsos, é sacrificar, às vezes, aquilo que nos é permitido. Como o apóstolo Paulo também disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, ele nos convida a seguir Jesus Cristo como um sacrifício vivo. Só que ele vai continuar dizendo algo. Como um sacrifício vivo, santo. 1 Tessalonicenses 4:7 vai dizer: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Hebreus 12:14 vai dizer, na parte B: sem a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. 1 Pedro 1, versículo 15 e 16, abra comigo. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Todos acharam? Amém? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O apóstolo Paulo, então, ele vai suplicar, ele vai rogar para que os irmãos apresentem o corpo deles santo ao Senhor. E nós vamos ver que, através da palavra, ela vai nos ensinar: sem a santificação, a qual ninguém verá o Senhor.
Talvez você tenha vontade de ver Deus na sua vida. Talvez você está desejoso por ver Deus na sua vida. E aqui a palavra de Deus vai nos ensinar o caminho, a santificação. Entendemos que através do livro de Romanos que fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Fomos justificados por Ele, através do sacrifício de Jesus. Porém, isso não pode parar ali. Isso não pode ficar somente nisso. É preciso apresentar o nosso corpo santo. É preciso continuar esse processo dia a dia, que é a doutrina da santificação, aonde nós vamos nos santificar dia a dia. Quer dizer que nós vamos ser perfeitos? Não. Quer dizer que nós vamos ser santos na maneira literal? Não. Não quer dizer que nós não vamos errar, mas quer dizer que dia a dia, de glória em glória, nós vamos melhorar. Dia a dia nós temos que procurar sermos santos em todas as nossas práticas, em todas as áreas da nossa vida, nós temos que procurar melhorar. É de glória em glória, dia após dia, sermos santos. É o convite do Senhor, é o que nos orienta a palavra de Deus. Buscai a santificação. E se você quer saber se alguém tem Deus na vida dela, olha para a santificação da vida dela. Se você quer saber se alguém tem realmente Deus, então olha para a vida dela, olha para o testemunho dela, porque a palavra diz: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E a palavra vai nos orientar em 1 Pedro, que em todas as nossas atitudes, nós venhamos ser santos, aperfeiçoados dia a dia. Não que seremos perfeitos, mas essa é a comunidade dos santos. A comunidade que, justificados por Cristo, procura dia a dia se santificar, procura dia a dia melhorar a sua atitude. Aquela comunidade não pode viver na prática do pecado. A comunidade dos santos, ela pode falhar, ela pode errar. Ela pode, sim, até pecar, mas ela não pode viver na prática do pecado, porque ela tem que ser santa, ela tem que se santificar, ela tem que apresentar o corpo dela ali como uma oferta a Deus, um sacrifício. Então, é hora de largar de lado aquilo que não provém do Senhor. É hora de largar de lado os pecados, é hora de largar de lado a pornografia, é hora de largar de lado a masturbação, o sexo antes do casamento. É hora de largar de lado aquilo que não glorifica o Senhor, aquilo que não está de acordo com a palavra do Senhor. É hora de largar as coisas e viver em santificação. Aleluia. Porém, o apóstolo Paulo, ele continua. Um sacrifício vivo. Romanos 12. Capítulo 1 ainda. Vivo, santo e agradável a Deus. O que é agradável? Agradável é algo bom. Agradável é algo que dá prazer. É algo que satisfaz. E o apóstolo Paulo convida aquela igreja, e através dessa palavra hoje nos convida também a entregarmos o nosso corpo de uma forma agradável a Deus, de uma forma que o Senhor vai olhar e vai sentir prazer. Você já viu aquela pessoa que passa e às vezes a pessoa fala: nossa, esse dá prazer. Esse aí, ele faz algo tão especial que dá até prazer. É dessa forma que o apóstolo Paulo está nos ensinando a apresentar o nosso corpo a Deus, aonde Deus vai olhar como olhou para o seu servo Jó e falou: esse dá prazer. Não há outro justo e íntegro como ele na terra. Também me lembro de Noé, Deus na sua ira, querendo terminar com a terra. E ele vai, e acontece o quê? Noé acha graça diante de Deus, ou seja,
esse dava prazer a Deus. Esse apresentava o corpo dele como um sacrifício vivo. Esse buscava a santificação. Esse, ele dava prazer. Ele era agradável a Deus. As atitudes dele eram agradáveis a Deus. O coração dele era agradável a Deus. O interior dele era agradável a Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós venhamos apresentar o nosso corpo dessa forma, que seja agradável a Deus. Por quê? Ou como nós podemos entregar e fazer com que sejamos agradáveis a Deus? Vamos para a Bíblia também. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 8. Como ser agradável a Deus? Capítulo 5, versículo 8. Todos acharam? Pois, outrora, ou seja, em outra época, éreis trevas, porém, agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Versículo 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Aqui está a resposta. Versículo 10 ele vai dizer, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Ou seja, em outras traduções, vai dizer que procurando discernir o que é agradável ao Senhor. E o próprio versículo anterior, ele vai responder aqui, versículo 9, qual que é o fruto de ser filho de Deus, de ser filho da luz? Consiste em toda bondade, justiça e verdade. Quer agradar a Deus? Tenha esses 3 atributos na sua vida. Primeiro, bondade. O que é bondade? Fazer o bem, socorrer os necessitados, abençoar. Mas não é só abençoar o seu vizinho, não. Não é só abençoar aquele que você ama, não. É abençoar também aquele que te persegue. É também abençoar o seu inimigo, pois a Bíblia orienta. Abençoar, e ela vai reforçar. Abençoai, não amaldiçoais, ainda que seja o seu inimigo, abençoai. Segundo, justiça. Como agradar a Deus com a justiça? Tratar com igualdade a todos. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele odeia a balança desonesta. O Senhor Deus, Ele gosta, Ele ama a justiça. A justiça é o que está ali, alicerçando o trono de Deus. Justiça e verdade. A justiça é algo que Deus, Ele tem ali como essência. Deus é justo e Ele quer que também nós pratiquemos essa justiça. É não se aproveitar das oportunidades. Às vezes de uma pessoa numa situação difícil, às vezes uma pessoa que não tem muito entendimento e ali aproveitamos daquela situação. Às vezes vemos em circunstâncias que nós aproveitamos porque a pessoa está numa situação difícil. E isso não é ser justo diante de Deus. Terceira coisa, para ser agradável a Deus, verdade. Usar a boca para glorificar a Deus. Você tem falado a verdade? Ou você fala só quando convém? Será que nós falamos sempre a verdade? Independente se isso vai trazer benefícios para nós ou não? E quando é apenas uma mentirinha, que as pessoas dizem, mas é apenas uma mentirinha. Eu já ouvi até que é uma mentirinha do bem. Vocês já ouviram isso? Sim? Então, também já ouvi. Mas será que existe a mentirinha do bem?
Será que pode existir uma mentirinha do bem? Vamos abrir João 8:44. João, capítulo 8, versículo 44. João, capítulo 8, versículo 44. Amém? Amém? Achei que vocês não estavam aí mais não. Vai dizer assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O que a palavra está dizendo aqui? Aquele que mente, ele não é filho de Deus. Aquele que mente, ele é filho do diabo. Então, independente se for algo que vai te beneficiar ou te prejudicar, fale a verdade. Independente de qual vão ser as consequências, fale a verdade. Tem gente que acostumou tanto com a mentira que ele mesmo acredita nela. Ele mesmo acha que é uma verdade. E quantas vidas são destruídas por causa da mentira? Casamentos destruídos por causa da mentira. Por quê? A mentira não provém de Deus. A mentira provém do diabo. Ele é o pai da mentira. Foi ele que iniciou a mentira. E é isso que ele quer trazer para as nossas vidas. Mentira. Mas Jesus, ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Cristo é a verdade. Cristo trouxe verdade para os nossos olhos. Mas o diabo, ele quer cegar. Ele quer que você viva a mentira. Quer que você continue achando que as práticas pecaminosas são o único caminho. São as melhores coisas do mundo. Mentira. Jesus é o melhor caminho. Jesus é o único caminho. Ele é a verdade. Ele tem a verdade para a sua vida. Ele tem a vida eterna. Aleluia. E o texto vai continuar dizendo. Vamos voltar lá, né? Romanos 12. Santo e agradável a Deus, que é o quê? Que é o vosso culto racional. O que é o culto racional? Uma adoração sincera a Deus. Não é um culto de emoção. Não é um culto somente de sentir um arrepio, mas é prestar uma adoração sincera a Deus, uma adoração com entendimento, entendendo quem é o Senhor Jesus, entendendo qual é o sacrifício do Senhor Jesus e entendendo quem eu sou nesse reino. E entendendo que o Senhor tem para a minha vida é chegar diferente, é olhar diferente, é ter uma visão diferente das coisas, não meramente humanas, mas uma visão espiritual, porque o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O que o Senhor procura é isso, uma adoração, um culto racional, que seja com entendimento, uma adoração verdadeira, sabendo quem nós estamos adorando, sabendo quem Ele é, sabendo o que Ele nos chama para fazer. Aleluia! E agora, nós vamos chegar na parte mais importante. Versículo 2. Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis. O sentido aqui não é de conformado. A pessoa que está conformada com esse mundo, com a situação desse mundo, que não tem jeito, já estou conformado. É assim e pronto. Não é esse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, não vos conformeis como tomar forma.
como você colocar algo em um recipiente, uma água, um suco, e ele vai ficar da forma que é aquele recipiente. É esse sentido que ele está dizendo para nós não nos amoldarmos a esse sistema do mundo. Que sistema é esse? Um sistema onde as pessoas buscam vida, aonde as pessoas buscam saciar os seus desejos. A busca da humanidade é por vida. E as pessoas dizem: eu quero viver minha vida. Deixa eu viver minha vida. A busca pela vida, mas não a vida com Deus. Não a vida eterna. O mundo procura vida, mas saciar os seus próprios desejos, saciando as suas próprias vontades, vivendo de uma forma que você possa ganhar, que você possa ter status. Então, o mundo procura por essa vida. E o apóstolo Paulo está dizendo: não toma forma, não fica desse jeito, não vai por esse caminho. Por quê? O evangelho, ele não é somente de ganho, o evangelho é de perca. Talvez você até é da igreja, você até tem uma tradição no cristianismo, veio de uma tradição, conhece o cristianismo, mas a forma é como o mundo. A forma é sempre de ganhar. A forma é sempre de estar por cima. A forma, o formato, talvez, que você conhece é o de vitória. É o de sempre satisfazer o seu ego, satisfazer o seu coração. É a satisfação pessoal, curtir a vida. Porém, o apóstolo Paulo vai dizer: não vos amoldeis a esse sistema, não vos amoldeis a essa vida, não vos conformeis com este século. Jeremias 17:9 vai dizer: nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. Por quê? Por que que o homem tem esse desejo? Porque o coração dele, o nosso coração, o meu coração e o seu coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele deseja isso. Ele deseja por essa vida. Por quê? Porque é uma natureza caída. Uma natureza lá do Jardim do Éden, que desejou essa vida independente, que desejou essa vida sem a presença de Deus. Ou seja, conquistar uma vida que ia além daquilo que Deus estabeleceu, daquilo que Deus sabia que era bom. Mateus 15:19 vai dizer: é do coração que procede os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, e todas essas coisas procedem do coração. Então o apóstolo Paulo, ele vai trazer ali uma orientação, ali um pedido, um rogo ali, para que a igreja não venha se amoldar a isso. E quantas vezes hoje, nos nossos dias, neste século, nessa era, nós temos vistos cristãos procurando também saciar o seu interior nessas coisas. Líderes vivendo também dessa forma e levando a igreja que ele pastoreia dessa forma. Mas o Senhor fala que a palavra de Deus vem nos dizer para que nós não venhamos nos conformar com este século. Então nós entendemos que o coração é o centro dos nossos sentimentos. Por isso, Provérbios 4:23 vai dizer: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. Então, Paulo, sabendo disso, ele roga, porque conhecendo a Escritura, conhecendo o coração humano, conhecendo o que passa no nosso coração, Paulo, ele venha nos dizer: não vamos nos conformar com esse sistema, com esse mundo, essa busca desenfreada pelas riquezas, essa busca desenfreada pelos prazeres,
essa busca por coisas materiais, essa busca pelo um preenchimento interior. Por quê? Porque tem algo maior. Porque tem algo melhor para nós. E o que nós precisamos é conhecer verdadeiramente, de fato, essa nova vida. E o texto vai continuar dizendo: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então o apóstolo Paulo agora vai dizer, ele vai dar aqui o antídoto, ele vai dar a orientação de como fazer, pois pela mente nós conseguimos chegar ao coração, porque a mente e o coração estão ligados um ao outro. Nós pensamos, nós meditamos e logo isso vai trazer algo ao nosso coração. A mente, ela está ligada ao coração. E o apóstolo Paulo vai dizer: mas sedes transformados pela renovação da vossa mente. Paulo vem trazer para que nós venhamos ter uma renovação da nossa mente. Através de quê? Da palavra de Deus. Através de quê? Do conhecimento de Cristo. Através da revelação de Cristo e do seu reino. Através da revelação de Cristo, nós podemos ser transformados. Nós não vamos ser amoldados ao sistema desse mundo. Através de Cristo. Nova vida. Através da renovação da nossa mente. É pela nossa mente que nós vamos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E isso tem que gerar algo em nós. Isso tem que gerar algo em nosso coração. Nova vida em Cristo. Com entendimento, como eu disse. Não simplesmente ser um cristão. Não simplesmente estar no hall. Ou conhecer a Escritura. Mas ter o entendimento. Renovando a mente. Entendendo de fato quem é Jesus. Para quê? Para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Para viver diferente. Abandonando aquilo que ficou para trás e olhando para o alvo, que é Jesus Cristo. E essa nova vida, ela requer passar pela cruz. Mas quer dizer então que eu vou ter que sofrer? Quer dizer que eu vou ter que passar por dificuldade? Quer dizer que eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa? Sim, vai. Mas quando a gente passa pela cruz, tem algo que acontece. Jesus Cristo, quando ele passou pela cruz, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu. Agora quem vive em mim é o Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, vai dizer: se morrermos com Ele, da mesma forma viveremos com Ele. É esse o entendimento que o apóstolo Paulo está querendo trazer para nós. Ainda que a gente passe luta, ainda que as coisas não sejam agradáveis, ainda que a gente tenha que abrir mão, se nós encontrarmos com Ele, se nós amarmos Ele, se nós formos crucificados com Ele, crucificando os nossos pecados, crucificando o nosso eu, assim como Ele foi ali pregado na cruz, Ele nos convida que nós venhamos ser crucificados com Ele, mas porque existe uma promessa. Ser crucificado com Cristo não é somente para tirar as coisas, não é somente para sofrer. Existe uma promessa, que é, se nós morrermos com Ele, nós também viveremos com Ele. A cruz é o caminho para a ressuscitação. A cruz é o caminho para a ressurreição. A ressurreição em Cristo. E Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E o texto vai continuar: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
transformados pela mente, através do conhecimento de Cristo, para viver uma nova vida. Transformados na nossa mente, para conhecer Jesus Cristo de fato, para saber quem é Jesus Cristo de fato, para ter a consciência de fato, não somente por herdar uma doutrina cristã, não somente o conhecimento daquilo que Cristo fez por nós, mas o conhecimento, o entendimento que Ele nos chama para viver uma vida, um sacrifício vivo, também para seguir os passos dEle, e também tomar a nossa cruz e seguir Ele. Foi o que Ele nos chamou. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para quê? Para também nós venhamos morar com Ele. Também, através do nosso novo ser, o nosso novo homem, ali, crucificando o velho homem com Cristo, nós podemos ser novas criaturas. Nós podemos, com Cristo, ressuscitar no último dia. Em Cristo, ressuscitar no último dia, para triunfar com Ele. Essa é a promessa. E o texto vai dizer, para que experimenteis. E o que é experimentar? Experimentar é provar algo. Tem um texto que vai dizer, se é que já provaram que o Senhor é bom. O convite não é somente para conhecer. O convite não é somente para vir ao culto. O convite da palavra de Deus é mais do que isso. O convite de Jesus, o convite de Deus, para mim e para você, é para provar, é para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Não é viver uma vida somente de ouvir falar. Jó, ele ouviu falar do Senhor, mas teve um dia que ele experimentou. Teve um dia que ele abriu o coração mesmo. Teve um dia que ele se rasgou. Teve um dia que ele crucificou as coisas dele, tudo ali na cruz. Ele falou, eu entrego tudo. Eu reconheço que eu não sou nada. E ali, ele experimenta do Senhor. E ele fala, hoje eu te conheço, face a face. E ele conhece o Senhor. E o convite nessa noite é para que nós venhamos provar. Sabe por quê? Porque para desfrutar de ser filho de Deus, tem que provar. Para desfrutar os benefícios de ser filho de Deus, é preciso provar. Não é, somente conhecer não vai adiantar. Somente ser bonzinho ou ter o aspecto bonzinho não vai adiantar. Mas é preciso provar. Por quê? Para ser príncipe, para ser filho do rei, é necessário viver como príncipe. Se o príncipe, sendo filho do rei, ele não vive como príncipe, o que adianta? O que adianta ele ser filho do rei? O que adianta ter ele um nome? Ele é um filho bastardo. Ele é um filho que não vai aproveitar nada. Mas, se ele vive como príncipe, de fato, tem valor. E isso vai me lembrar do filho pródigo, que saiu da casa do pai, e foi, e viveu tudo. E lá ele cai em si, e ele fala, até os meus servos, até os servos do meu pai, ele tem o que comer. E eu aqui, morrendo de fome. E muitas vezes, Deus nos convidando para ser filhos. E a gente abandonando tudo, para comer junto com os porcos. E a gente abandonando tudo para viver uma vida dissoluta. Mas talvez você é como o segundo filho. Talvez eu seja como o segundo filho, que está dentro da casa do pai e não desfruta de ser filho. Que quando o outro filho chega, tem inveja. Que quando o outro filho chega, fica irado. E não entende que era filho e que tinha tudo. E queria apenas um cabrito, que era dono de tudo. E muitas vezes a gente, na nossa vida, a gente não está entendendo quem é o Senhor, entendendo que o Senhor é dono de tudo, e está agarrado a tantas coisas pequenas, está agarrado com tanta migalha, e está agarrado, e continua agarrado. Mas o Senhor quer nos libertar nessa noite, para viver como filhos,
para entender quem nós somos. Sabe por quê? Porque aí, se algo não for bem, você vai dizer, eu sou filho. Se algo não acontecer na sua vida, você vai dizer, mas eu sou filho. Se a situação difícil vier, você vai dizer, mas eu sou filho. Se o dia mal vier, eu vou continuar caminhando. Eu sei em quem eu tenho crido. O guarda de Israel. Eu sei quem é meu Pai. E o Espírito Santo clama, Abba, Pai, e testifica que somos filhos de Deus. Aí a nossa vida vai ser diferente. Nós não vamos estar na roda gigante, alto e baixo. Se eu conquisto, eu estou bem. Se eu perco, eu estou mal. Sabe por quê? A maior alegria é ser filho. A maior alegria é o que Jesus disse. É ter o nome escrito no livro da vida. Essa é a maior alegria. Só não é alegre quem tem o nome escrito no livro da vida porque não está conhecendo o Pai. Não está conhecendo quem Ele é ainda. Não está conhecendo o sacrifício. Não está conhecendo o que Ele fez por nós. Mas quem conhece, nada vai tirar a alegria. Nada vai abalar. Por quê? Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Não é pelas coisas que a gente conquista aqui, não. Não é pelo dinheiro, não é pelo carro. É por Cristo. É ser mais vencedor porque tem Cristo. Por quê? A morte, a vida, o que vai nos separar do amor de Deus? Será a fome? A nudez? O que vai nos separar do amor de Deus? Anjos, demônios? O que vai nos separar do amor de Deus? Revelado em Cristo Jesus. Nada nos separa desse amor. Aleluia. Para que experimenteis que somos filhos de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Provada a bondade do Senhor. Agradável, prazer, alegria. Perfeita. Aleluia, acabou a água. Perfeita. Ia tomar água, mas acabou. Obrigado, minha irmã. A perfeita vontade de Deus. Só quem é perfeito. Entenda isso. Só quem é perfeito tem a vontade perfeita. Isaías 55, 8, 9. Porquanto bem sei os planos que tenho a vosso respeito. Porquanto somente eu sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz. Planos de te dar um futuro. Planos de trazer alegria para o nosso coração. Somente quem é perfeito, que é o Senhor Jesus, que tem a vontade perfeita. Eu sei que você tem vontades. Eu sei que você tem planos. Eu sei que nós temos sonhos. Mas a vontade de Deus, ela é perfeita. Ainda que não seja na hora que a gente queira. Ainda que não seja do jeito que a gente queira. Mas a vontade dele é perfeita. Ele sabe o que é melhor, sabe por quê? Ele não está somente aqui, mas ele está em todo lugar. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, mas ele não está somente em todo lugar. Obrigado, Dudu. Ele está também no amanhã. Ele sabe o que você vai passar no amanhã. E é por isso que a vontade dele é perfeita. E um conselho que eu te dou nessa noite: procure viver a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita. E para finalizar, já é 9 horas. Comece uma nova vida hoje. Talvez você, na sua vida, buscou essa vida, saciar essa vida interior nas pessoas. Talvez nos prazeres, alguns no álcool. Eu já pude buscar nisso. Em prazeres, no álcool, na pornografia. Essa satisfação interior, às vezes você busca por toda a sua vida. Mas tem uma vida melhor. Cristo está aqui nessa noite. E independente de como está a sua vida hoje,
se está buscando lá fora nessas coisas, se está aqui dentro, mas está morto espiritualmente, ou se está apenas fraco, cansado e não está tendo força. A cruz foi por mim e por você. Aquele sacrifício foi por mim e por você. A cruz, ela foi vertical e horizontal, significando que a humanidade, o mundo, o horizonte, a horizontal, teve a oportunidade de receber o Filho de Deus. O Filho de Deus desceu dos céus e o céu tocou a terra. E hoje, em Cristo Jesus, temos livre acesso ao Pai. Nada pode nos separar desse amor. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você é filho ou não é? Agora pergunta assim: você está alegre? Se formos filhos, estamos alegres. Pode tudo dar errado, mas somos filhos. As coisas podem não sair do jeito que nós queremos, mas se somos filhos, irmão, temos tudo. Se Ele é o nosso pastor, de nada nós temos falta. Amém? Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Deus, pela verdade que foi exposta para nós nessa noite. A Tua vontade, Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E eu entendo, Pai, que se nós soubermos que o Senhor é o nosso Pai, se nós formos alcançados pelo sacrifício da cruz, a nossa vida é transformada. Pai, e bom seria que todos que aqui estivessem e que ouvem essa mensagem fossem transformados, meu Pai, pelo poder da Sua palavra. A minha oração é essa, Pai, que cada pessoa que entrou por essas portas, às vezes com uma perspectiva errada do que é a verdadeira alegria, do que é o verdadeiro sentido da vida, que saia daqui, Deus, entendendo que a verdadeira alegria é o Senhor, que viver de verdade é viver com o Senhor, para com o Senhor. E a minha oração é essa, Pai: gera entendimento através da Sua palavra, gera salvação através da Sua palavra, gera cura no nosso interior através da Sua palavra, que o Espírito Santo do Senhor possa gerar salvação, gerar conversão, e que em nome de Jesus a Tua igreja, Pai, possa crescer, o Teu reino possa se expandir e o nome do Senhor possa ser glorificado através de nós. Cuida da Tua igreja, cuida das nossas famílias, cuida de nós, Pai. Nós necessitamos da Sua presença. É isso que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos para cá assim. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: que Deus abençoe a sua semana. Vá em paz.